Vamos seguir. Eu fiquei em dúvida quando estava lendo o livro hoje, mas a gente estudou a capacidade refletora semana passada, né? Estudamos, né? Eu fiz uma anotação, mas não tinha certeza. Então, hoje vai ter odor e temperatura, e aí depois começa o capítulo 3. Eu vou ler o slide, e aí qualquer coisa vocês levantam a mão, ou podem falar que eu paro para a gente comentar, tá? Então, odor. Contém a literatura mediúnica descrição de regiões infestadas de miasmas pestilentos, a exalarem odores fétidos que se tornam quase insuportáveis para os espíritos mais sensíveis. Tais odores brotariam da podridão fluídica característica desses ambientes e, ao que se sabe, dos próprios perispíritos de seus habitantes. Acho que é só um slide desse, né? Pode falar, Edson. Eu gostaria de colocar no livro Ação e Reação, através do André Luiz, através do Chico Xavier, no capítulo 5, depois, até, se vocês quiserem anotar, mas vai ficar gravado, né? Depois só tem a gravação. Então, só repetindo, no livro Ação e Reação, de André Luiz, pelo Chico Xavier, no capítulo 5, Almas Enfermiças, onde há um estudo, o princípio de causas e efeitos, e aí ele fala 3 casos de estudo sobre os espíritos que desencarnaram e ficaram muito apegados às coisas da Terra. Também um estudo sobre formas, pensamentos, e aí André Luiz narra o caso de um auxílio de socorro dele junto a Druso, junto a Silas, que são trabalhadores nessas colônias que eles estão trabalhando e socorrendo, onde tem muitos espíritos em zonas enfermiças, né? Muito ligado ainda alguns ligado ainda ao corpo denso. E tem ele é um capítulo bem extenso, tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho aqui, do caso que se chama o pseudônimo de um espírito, né? Lógico, na verdade usou sempre pseudônimos, né? Para não colocar as pessoas reais em situações constrangedoras. Então, com o pseudônimo, eles estavam auxiliando aqui um espírito com o nome utilizado como Corniço. E ele estava muito ligado ainda à carne ainda, né? Ao corpo físico. E aqui eu só vou ler para vocês aqui, vem de encontro do estudo do perispírito. À medida que nos acercávamos do refúgio desagradável, desagradável odor nos afetava as narinas. Respondendo-me à inquietação íntima, o assistente salientou: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados. Impressionou-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, o qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Sim, confirmamos Hilário e eu. Entretanto, o cheiro alarmante em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou presto:
temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto, de maneira total. Então, vocês vejam que eles estavam socorrendo esse espírito que estava lá com o corpo espiritual, mas exalava o cheiro da ligação ainda com o corpo enterrado. E aqui eu gostaria, nós temos na literatura aqui, né, da própria espiritualidade, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, nas minhas experiências de atendimento mediúnico, e aí serve também para o estudo, para o trabalho de vocês na casa espírita, nos atendimentos, também no hospital, seja o ambiente que vocês estiverem, aonde do nada aparecem cheiros. E aí pode ser cheiros, como ele colocou, bons, né? Como ruins. Eu vivi duas situações na casa espírita nossa aqui de Lages, no Gione, que me marcaram muito a memória. De várias situações vividas, né? Mas duas me marcaram muito forte. A primeira é pelo odor desagradável. Nós estávamos num atendimento mediúnico, eu lembro que era uma segunda-feira, e eu vou resumir. Tem toda uma história, mas eu vou resumir. Veio um espírito de uma mulher, de uma moça, que havia desencarnado aos 20 anos. E ela tinha sido... tinham lhe tirado a vida. Mas, para resumir, ela estava ainda ligada ao corpo, aonde o corpo estava em determinada região, aonde ela foi assassinada e não tinha sido ainda localizada esse corpo. E com as informações a gente acabou auxiliando na localização. Mas quando ela veio em incorporação, e nessa época, há muitos anos atrás, eu trabalhava como médium de incorporação e ela se manifestou através de mim. Eu me senti, em determinado momento, quando ela veio em incorporação, eu me vi debaixo da terra. É uma situação muito sofrimento. E ela, nessa manifestação, nos relatos de como aconteceu, de como ela foi auxiliada, durante a incorporação, nós temos ali a sala de auxílio na nossa casa, tem um corredor extenso, o ambiente fica fechado, né, com a porta, e para esse corredor e tem outra sala da secretaria de frente e tem outras salas aos lados. E quando, então, ela estava em incorporação, através de mim, tiveram que ser aberta a janela da sala, as portas, a janela da secretaria, em função do cheiro dessa mesma situação narrada aqui por André Luiz, do cheiro de carne putrefacada, em função de ela, espírito, ainda estar ligado ao corpo. Foi assim, era terrível. Não foi só os trabalhadores da mesa que sentiram. As pessoas que estavam na secretaria aguardando atendimento, as secretárias. Bom, para vocês terem ideia, teve que ser abertas as janelas e portas. Então, não foi um efeito assim, só da mediunidade, só do médium, eu sentindo. Todos que estavam ali sentiram. Então, vocês vejam como o espírito que está ali ligado, através dessas partículas do perispírito, ela espírito, o perispírito dela, através dessas partículas, através da ligação fluídica ainda com o corpo, ela trazia os odores da carne ligada ao perispírito, e onde ela fosse seria sentido esse odor, narrado também aqui pelo André Luiz
esse socorro aqui. Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre isso, alguma colocação. Eu paro para depois contar o fato vivido de uma forma com odores bons. Eu vou narrar o outro fato, que para mim foi ainda mais marcante. Depois, se vocês quiserem, daí levanta a mãozinha e comentam ou perguntam. Em outro atendimento, aí eu já estava trabalhando como dirigente de atendimento mediúnico. E tinham 5, 6 médios nessa equipe trabalhando, e entrou 2 moças, que eram irmãs. E uma delas estava com uma depressão profunda, que era o relato na ficha, mas não disse a causa da depressão, né? Estava com depressão. Tanto que estava tão doentinha que ao ponto de a irmã estar acompanhada, e a gente permitiu que as 2 estivessem presentes no atendimento. Logo que foi feita a abertura do evangelho e foi feito a abertura do atendimento, a expansão do atendimento delas, nós todos os médicos que estavam ali, inclusive elas, um cheiro de um perfume, umas flores, mas assim, um perfume doce, agradável, como se eu lembrasse do ocorrido e eu sentisse agora o cheiro desse perfume, de tão marcante que foi. Resumindo para vocês, da onde que vinha esse cheiro de flores, esse perfume? A mãe delas havia desencarnado há 6 meses e era a causa principal da depressão das 2, principalmente dessa que estava mais sensibilizado com a perca física da mãe. E quando a gente sentiu o cheiro e todos começaram, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Do nada. Quando eu olhei para as 2 já estavam emocionadas, chorando, mas chorando copiosamente. Daí eu perguntei o porquê da emoção de vocês, esse cheiro do perfume. Eu não consigo lembrar agora o nome do perfume para dizer para vocês, mas na hora lá elas disseram até o nome do perfume. A mãe usou esse perfume praticamente a vida inteira. Desde que nós vemos. Era o perfume que a mãe utilizava. Então, vocês vejam que só através do cheiro da mãe, que estava ali impregnada utilizando por anos no seu corpo físico, impregnou o seu corpo perispiritual e serviu de prova para a manifestação dela no atendimento mediúnico, dando às filhas a prova da sua existência, de estar viva no mundo espiritual. E aí houve a manifestação, houve a mensagem, houve a psicografia confirmando. Mas para mim foi muito marcante, porque sabe quando você cruza por uma pessoa numa escada de um prédio, num ambiente mais fechado, que aquelas pessoas que passam perfume um pouco a mais, que fica exalando forte, é a mesma sensação. Era muito forte, mas era um perfume de uma flor muito adocicada. Enfim, para mim foi muito, não só para mim, para todos que estavam aí, principalmente para as filhas, foi muito emocionante, porque foi a prova. Então, aí como que a gente vai entender isso? Como que isso é possível? É justamente dentro desse nosso estudo, que é uma das propriedades do perispírito que ficam impregnados o nosso cheiro. E aí, a condição ali negativa que André Luiz fala na ação e reação, também, em outros casos que ele se refere, não só por estarem ligados ao corpo físico, mas é pelo padrão também moral, das formas, pensamentos, das frequências que vivem
de uma forma negativa, que pode, dentro desses fluidos inferiores, gerar esse mau odor, e também dos espíritos mais evoluídos. Aí, quando a gente percebe, quando há nos nossos atendimentos também, dos nossos mentores espirituais superiores, com grandes valores morais, que trazem até nós, só com a sua presença, esses cheiros agradáveis de perfumes. Então, é através dessa propriedade do perispírito que é possível nós sentirmos entre uma dimensão e outra. Não é um milagre, como nós, falando ali no nosso atendimento mediúnico, não tinha cheiro nenhum, nos dois casos, nem no caso desagradável e nem no caso do perfume. Estava no ambiente normal, e do nada, esses cheiros aparecem. Então, da onde que vem? Então, para um leigo, para uma pessoa que não tem entendimento, às vezes, esse leigo, muitas vezes, está num ambiente onde pode sentir esses cheiros e acha que é do ambiente físico, mas não tem esse estudo, esse conhecimento que é possível de alguém que está ali, algum espírito que está ali, através dessa propriedade do perispírito, e captar, porque todos nós temos sensibilidades, né? A sensibilidade mediúnica e sentir. Só que, no caso, essas pessoas leigas não têm esse conhecimento que nós temos e que estamos agora nesse estudo nos aprofundando através dessa propriedade do perispírito de exalarmos os nossos cheiros. Era isso que eu queria colocar e abrir para vocês. Eu acho que vocês devem também, já nas experiências de atendimento, passado por alguma situação. Se vocês quiserem relatar para comprovar e enriquecer o nosso estudo, eu fecho aqui o meu microfone para que vocês compartilhem. Eu só queria mencionar uma passagem do encontro do Silvio Santos com Chico Xavier, né? Eu não me lembro aonde foi comentado isso, mas em que Silvio Santos ele fala do perfume que Chico Xavier exalava, né? Ele pergunta para o Chico que perfume que é que ele usava, que era que um cheiro tão bom, né? E daí Chico responde para ele que não era desse mundo o perfume que ele tinha. Eu não sabia, Luiz, desse encontro do Silvio com o Chico. Nunca li nada sobre. Mas geralmente, assim, lá no Triângulo Mineiro, tanto na literatura, mas lá, nas nossas idas até lá, a gente ouvia muito das pessoas que acompanhavam o Chico, que quem trazia muito esses perfumes de flores era quando se manifestava a irmã Sheila. O espírito da irmã Sheila, que geralmente trazia muito esses perfumes, né? E aí, no caso, esses cheiros, não só pelo cheiro do espírito, da essência, mas também trazendo até para o nosso estudo maior, de a gente poder sentir o cheiro quando os espíritos em auxílio, espíritos da natureza, que trazem as plantas medicinais para um atendimento, para a fluidificação da água, que eles manipulam essas essências no plano espiritual, ao ponto de nós sentirmos no ambiente, no ar, esses odores, essas energias, através do cheiro, né? Não só pelo perispírito, mas também pelo que eles trazem, né? Pode falar, Evarista. Oi, boa noite, tudo bem? Bem. Eu tive uma experiência muito linda, assim, foi bem legal. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita, a dona Lourdes colocava sempre um cheirinho lá na casa. Era um óleo, alguma coisa assim. Então, toda vez que a gente chegava na casa,
tinha aquele perfume. Um sábado eu estava deitada e eu senti aquele perfume no quarto. Aí eu levantei, olhei lá fora, né, se alguém estaria passando, alguma coisa assim, e não foi nada, mas não era de um espírito, de nada. Era o perfume exatamente que a dona Lourdes usava, aquela essência dentro do centro espírita. Daí na outra quinta, quando a gente chegou, primeira coisa eu fui ver com ela qual era a essência e tal, ela me mostrou o vidrinho, mas eu senti em casa, do nada, assim, aquele perfume que impregnou no quarto todo. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta a título de estudo, Evarista. Você consegue lembrar, nesse momento que você sentiu o cheiro, onde é que estavam os teus pensamentos? Não Não, se recorda? não. Nesse caso, Eu acredito que eu estava quase dormindo, porque eu lembro que eu estava deitada assim, sabe, quando você meio que desperta assim com aquele perfume forte, assim, aquele perfume que era da casa. foi no mesmo dia que você retornou da casa? Não, não. Era outro dia. Foi num sábado que eu estava deitada e eu senti no quarto aquela essência que era usada na casa. Eu te pergunto para mim entender de que forma que esse cheiro foi até você. Se foi, de repente, você em desdobramento, numa oração, num pensamento do que você estava vivendo, que você pensou na casa, ou em algum momento que você lá viveu, se de repente você, em desdobramento, em expansibilidade do teu perispírito até a casa, ter sentido o cheiro da casa através de você no teu ambiente. No caso, você desdobrada, com a expansibilidade, através do desdobramento, ir até a casa e ter sentido o cheiro lá e através do perispírito, você sentir dentro do teu espaço onde você estava com o corpo físico, no teu quarto, tá? É uma das probabilidades. Outra é de ser algum dos trabalhadores espirituais da nossa casa que provavelmente foram até o teu lar por algum motivo, e dessa forma eu acredito que é em auxílio a você ou alguém da tua família, em algum momento, e trouxeram aquela essência, manipularam, ou ao ponto de exalaram ali para te dar uma confirmação, ao ponto de você sentir e mexer com o teu emocional. Com certeza, a tua emoção foi positiva nesse caso. Isso? Bom. Sim. Nossa, foi muito bom assim, né? Porque você tá lá quase dormindo, do nada você acorda com aquele perfume que lembrava muito a casa espírita, porque no início era sempre o mesmo óleo que a dona Lourdes passava lá no espaço. Então aquele cheiro era bem marcante da casa lá, do espaço, né? Então, eu entendo que pode ter sido esses dois fatores que causaram essa manifestação do odor. Um espírito trabalhador da nossa casa que levou até você e trabalhou esse odor e harmonizou, de repente, a tua casa, a tua frequência, o teu corpo espiritual, ou você esteve lá em desdobramento. Tem as duas possibilidades. Por isso que eu perguntei se você, como que você estava se sentindo, aonde estava o teu pensamento. Porque para a gente ter a certeza disso é fundamental a gente, por exemplo, nós estudamos ali os capítulos anteriores sobre o desdobramento, né? A bicorporeidade. Quando você está em desdobramento num ambiente, eu posso estar lá na casa do Luiz e desdobrar. Eu posso sentir o cheiro lá do ambiente, do perfume do Luiz, da casa, e lá em desdobramento, esse meu nível, através do desdobramento do perispírito, e eu ficar gravado aqui
nesse sentido, do olfato, e registrar aqui no corpo físico, né? Então, tem essas duas, eu entendo dessas duas formas. Se vocês quiserem, de repente, tem um entendimento diferente ainda que a gente possa agregar para essa experiência de Evarista, fique à vontade. Eu, ah, viu, talvez a sensação o sentimento que ela se encontrava de serenidade, de repente, acredito que também possa remeter a gente a perfumes, a odores, a cheiros, o nosso próprio perispírito, de repente, fazer essa materialização do perfume, da sensação, de repente, com a serenidade que ela se encontra, ela se remeteu ao mesmo sentimento que ela estava no momento em que ela se encontra na casa espírita, talvez, né? Silvia, é bem provável que também tem essa possibilidade. Você gostava do cheiro, Evarista? Sim, assim, uma coisa que eu lembro, isso faz muitos anos. Não sei quantos anos que a gente frequenta a casa, eu imagino que quase uns 10, né, Elias? E era bem no início, foi logo assim no início, sabe? Que era aquele perfume bem marcante. E sim, era um perfume muito bom, era que nem assim, a gente sempre fala, a gente chega lá na casa, a Dona Lourdes é a recepção, né? E aquele cheiro fazia parte, porque era o óleo que ela sempre usava. Então, é perfeitamente compreensível aquilo que a Silvia colocou. O teu estado de bem-estar emocional, de vibração, aquela lembrança que está arquivada na tua consciência, essa experiência vivida, esse acolhimento ali pela Lourdes, mais o cheiro, e você pode ter refletido esse odor dentro do que a Silvia colocou também. É uma das probabilidades. Mais algum comentário ou vamos seguir para a temperatura? Mais alguém quer comentar? Não? Então vamos lá, temperatura. Como no desenvolvimento da atividade mediúnica, alguns médiuns apresentam uma sensação de frio, até mesmo sentem-se gelados com a aproximação de alguma alma sofredora, ou ao contrário, uma sensação de bem-estar, quando da aproximação de um espírito superior. É permitido compreender que existe a possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria, relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. É um tema ainda a ser investigado no futuro, com possibilidade de ultrapassar o campo da hipótese. Que sinal é esse, Edson? É para comentar? Se alguém queria comentar, guia a mãozinha. Pode começar. É bem marcante isso no atendimento mediúnico. Vocês também que trabalham na mesa mediúnica, vocês devem ter passado. Tenho certeza que vocês já passaram por essas experiências de quando se entra numa frequência de sofrimento ou em frequências mais telúricas, essas situações de muito frio, mas é um frio, e aí eu falo como ele se refere ali no desenvolvimento da atividade mediúnica. Então, falando aqui como médium, situações assim que realmente é frio, mas é um frio intenso, de doer realmente nos ossos, assim, muitas vezes. E como ele colocou, numa frequência de bem-estar, de um espírito superior, é aquela sensação de calor, aquela sensação de bem-estar, de uma temperatura harmoniosa. Mas, remetendo ao tema aqui do estudo de temperatura,
também tem aí, eu vou compartilhar com vocês também uma experiência vivida que me aconteceu num atendimento de pronto-socorro fora da casa espírita. O meu irmão mais velho, ele estava recebendo pela primeira vez na nossa cidade, e levou a sua namorada, que residia em Chapecó, e trouxe ela, veio passear, conhecer a família, e ela foi nos visitar. E aí a gente saiu do restaurante da nossa casa e fomos no restaurante jantar. E na metade estava eu, a Fátima, meu irmão e essa moça que eu não me recordo o nome dela. Isso também já faz um bom tempo. E eles tiveram um namoro bem breve também. E a gente, na metade do restaurante, da janta, ela começou a se sentir mal. Uma dificuldade para respirar. Era no inverno, aqui lá estava bem frio. Ela começou com uma palpitação. O meu irmão levou ela para fora do restaurante para respirar melhor. Enfim, daqui a pouco meu irmão voltou lá no restaurante e disse: pessoal, ela está passando muito mal, a gente vai ter que ir. Nós tínhamos no carro só, nós vamos ter que levar para uma emergência. E fomos realmente no caminho. E ela deitada no banco do lado e passando mal. E eu, na metade da estrada, eu senti que não era dela, que era alguém que estava junto a ela, estava entre nós, no plano espiritual. Eu falei para o meu irmão: encoste o carro, que não é dela, é um socorro. E o meu irmão, na hora, resistiu, não queria, não, mas e se não é, se é ela pode ter um infarto, tá? Eu disse: Gilmar, encoste o carro. Aí ele encostou. Aí eu me concentrei, dei passagem ali mesmo, e com o auxílio da Fátima, de fazer naquele atendimento dentro do carro, cortando as ligações que estavam com ela, e eu dei passagem de uma forma bem sutil, mas com a dor, um calor, um mal-estar. E resumindo, era o pai dela desencarnado há pouco tempo. Muito bem, foi feito aquele recolhimento com o carro, ela melhorou na hora, ela voltou a si normal, sem dor nenhuma. A gente não foi para o hospital, porque ela melhorou. Nós retornamos à nossa casa. Quando eu retornei à nossa casa, veio novamente. Daí veio muito intenso ao ponto de eu ter que deitar. Eu sentia uma febre, um calor, ao ponto, e aí a Fátima é testemunha, o meu irmão é testemunha, que eu estava, meu corpo físico saudável, e do nada eu tive um quadro febril que cheguei a 40 graus de febre. Tanto é que foi tão forte a febre, a Fátima botou o termômetro e chegou a registrar 40 graus de febre. E ele se manifestou. Eu dei passagem ali, ele pôde conversar com a filha de uma situação que estava acontecendo com o irmão dela, outro filho dele, uma situação que ele estava muito preocupado com o filho encarnado, e ele passou uma mensagem para ela. E ele desencarnou de uma pneumonia. Quando ele desencarnou, ele estava com um quadro febril intenso, vocês sabem, uma pneumonia, né? E ele fazia pouco tempo que havia desencarnado. E aí ele estava ainda através do perispírito, ali que ele estava se manifestando, onde houve a incorporação, com aquela sensação da febre. Essa sensação ficou registrada na mente da doença e ainda estava instalado no perispírito. Então eu senti 15 minutos depois que aí houve o auxílio da espiritualidade, o recolhimento dele,
após eu voltar a si, normal, 15 minutos depois eu estava com a minha temperatura normal, novamente. Então, vocês vejam que essa sensação de temperatura, como ele se refere aqui, tem a questão do que o espírito exala, através do seu perispírito, da sua energia, porque nós temos a temperatura do nosso corpo, da nossa matéria. Justamente nosso estudo, o que é? O perispírito, esse corpo celeste, ele é matéria, é energia. Então, hoje nós sabemos, através da ciência dos homens, que matéria é energia coagulada. Então, esse corpo perispiritual, que é matéria e energia, também está lá com todos os seus órgãos, com toda a sua vitalidade. E aí aquele corpo espiritual precisava ser tratado também no hospital espiritual. Tratar a doença, a impressão que a doença aconteceu no físico, no seu organismo físico, e ficou registrada no perispírito, através da sensação, do trauma, da doença, do estado de perturbação com que ele desencarnou. Porque ele estava perturbado, preocupado com a situação do filho, e isso estava sendo o causador da ligação dele ainda com o corpo material, através do perispírito. Então, além do estado emocional positivo, como se referiu aqui no estudo, e o espírito evoluído trazer uma temperatura agradável, harmoniosa, e aqueles espíritos que estão em zonas umbralinas, em frequências baixas, trazer essas situações, e tem essa situação na incorporação, no atendimento de mesa, ou no hospital, que quando vocês forem trabalhar e sentir, que é do estado do estado de saúde do perispírito do paciente que está sendo tratado. Abre espaço para vocês agregarem as suas experiências ou fazer perguntas. Eu só queria fazer uma observação, a quantia de energia que é desprendida numa manifestação dessa, né? A gente vê no estudo da física mesmo, o quanto que energia é gerada para produzir calor, enfim. Então, na questão espiritual também deve ter, né, uma grande demanda energética para acontecer isso. Se a gente tivesse ter a evidência de acompanhar, ver essa eletricidade que envolve os dois corpos, né? O perispírito do médium, nesse caso ali, eu como exemplo dessa experiência, recebendo as minhas células espirituais, as minhas partículas do corpo espiritual, recebendo esse campo elétrico, energético do perispírito dele, né? Do corpo espiritual dele. A junção das duas energias, né? A descarga elétrica, o processo anímico que o meu corpo espiritual, meu perispírito, envolveu o dele, porque, com certeza, a espiritualidade usou, além da minha energia anímica, que estava mais ligada a ele, a energia anímica da Fátima, a energia anímica do meu irmão, a energia anímica da filha, para justamente diminuir esse quadro febril, a infecção que estava ainda instalada, porque a dor, eu me lembro que a dor era tão forte na região dos pulmões que eu fiquei numa posição fetal. Então, assim, são atendimentos, situações que acontecem, que vocês vejam que não foi dentro da casa espírita, mas foi uma emergência. A gente tem que ter o cuidado fora da casa espírita, mas tem que entender que ali houve uma manifestação onde tinha uma dirigente, a Fátima, preparada, tinha já eu, o médium, aí não é questão de se gabar nesse sentido, mas a situação que eu tinha o controle sobre a minha mediunidade, né, com a educação, através já de anos de estudo, eu pude controlar para não gerar nenhuma deficiência para mim. Não estava dirigindo o carro, eu estava de carona, e houve o controle, né? E a espiritualidade, sabendo da situação, do encontro dessa moça, justamente
numa oportunidade talvez ali rara de ter o contato com médiums, dessa união da espiritualidade, através dessa visita, prestaram socorro ao pai dela. Estava muito preocupado com uma situação grave que estava acontecendo com o filho. Então, a filha pôde, depois, a gente conversando com ela depois, na semana seguinte, e ela, com as informações que ela teve do pai, de poder ajudar o irmão, que realmente estava numa situação de perigo de vida, as situações que ele estava vivendo. Então, não só ela foi ajudada, mas provavelmente o pai e o irmão dela, né? Então, tem situações que realmente há esses socorros que são feitos e organizados pela espiritualidade maior, através dos nossos mentores, né? Então, como você colocou, Luiz, essa descarga elétrica deve ser muito intensa. E aí, aquilo que a gente estava falando ali esses dias, né? Sobre as questões da ciência, ficar aqui se repetindo, mas que a ciência dos homens já confirma, né? Que um homem de 80 quilos tem octilhões de átomos só no corpo físico. Só no corpo físico. Você veja, octilhões são 8 mais 27 zeros de átomos no nosso corpo físico. Sem falar do corpo perispiritual, que é muito maior. Então, é como você colocou, Luiz, tentar imaginar essa descarga elétrica é difícil até de imaginar isso, né? O campo que gera isso, a eletricidade que gera isso, né? E o seu irmão é espírita também, Edson? Ele, após esse fato, começou a estudar. É frequentador e estudioso. Na verdade, o Edson assustou só a moça. O irmão dele tá tudo certo, virou espírito. O namoro, acho que demorou. O namoro durou 1 mês, 2 meses. Acho que eles namoraram só para poder prestar o socorro. Ai, meu Deus. Mais algum comentário, pessoal? Senão, tá faltando 15 minutinhos, vai dar para começar a ler o terceiro capítulo. O que vocês me dizem? Vamos ler? Então, parte 3. Funções do perispírito. Ele vai dividir aqui em 4 funções principais: instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. A gente vai começar lendo o instrumental. Função instrumental. Como essência do próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, na sua articulação com o mundo espiritual e físico. Entende-se como troca de energia cósmica matriz, ligando-se com o meio que o cerca. Tanto recebe como envia energia na caminhada evolutiva. Vocês querem comentar de maneira separada ou eu posso ler a individualizadora junto? Posso ler? Uhum. Função individualizadora. O perispírito, corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. Segundo o autor, a alma é única e diferenciada, e o perispírito, como forma enérgica do corpo perene, é que lhe garante a identidade exclusiva. A identidade da alma é marcada pelo fator memória, mostrada na tela perispíritica, revelando a continuidade dos diferentes níveis existenciais. Eu acho que vamos comentar esses dois, porque a organizadora ela tem um pouquinho mais de material para comentar. Pode falar, Edson. Queria ouvir vocês. Pelo que eu li à tarde e entendi, a instrumental ela se refere à parte do que vem para o corpo físico, né? No caso que o perispírito traz tudo isso para o corpo físico, né? Vai espelhar no corpo físico.
Me corrija se estiver errado. E a individualizadora, ela já pega desde a alma, tudo que tem na alma, o perispírito, e que vai ser trazido para o corpo físico, no caso, quando reencarnar. Não sei se seria mais ou menos isso. Como na primeira diz ali, ele coloca em instrumental, que o perispírito, ele tem essa função, esse instrumento de trazer a ligação da essência, alma encarnada ou espírito, ao corpo físico. Ele é, obviamente, um instrumento, um veículo que une os dois, né? Uhum. E a individualizadora, muito bem como você colocou, ela coloca para entender que, como não existe dois seres iguais, não existe dois corpos físicos iguais, não existe dois perispíritos iguais. Não existe dois seres, não existe no universo dois seres iguais. Existe uma afinidade, uma semelhança, mas é para deixar bem claro que no universo, aquelas teorias de que as pessoas desencarnam, as experiências que a gente faz depois, no futuro, no final da caminhada, faz parte de um todo, aí a doutrina espírita deixa bem claro, nós se unimos dentro dessa perfeição no universo, mas nós nunca perdemos a nossa individualidade. Né? Eu, pelo menos, entendo, e pelo que eu estudei, dessa forma. Né? E com efeito justamente nessa função individualizadora, com efeito às situações kármicas, pode-se impor a questão da morfogênica, né? Na forma embrionária. Né? Uhum. Esse corpo, esse embrião que vai se formar, ele se forma através do que é o corpo espiritual, que é através da função do instrumental, que faz essa ligação do espírito para a individualizadora através da morfogênese, que ele até se refere em outros, no livro ali, quem tem o livro, não sei se vocês têm o livro, ele tem um pouco mais ampliado o tema, ali, ele fala, com efeito, situações kármicas podem impor que a partir da morfogênese, a estrutura somática, a espelhar condições transitórias do perispírito, mostre aparência, possibilidades fisiológicas ou condições psicológicas, sinalizando uma presença temporária no plano físico, que não expressa propriamente a identidade profunda do reencarnante, parcialmente apagada, mas que após a desencarnação presente as necessárias condições, emergirá inteira e enriquecida pelas experiências vividas. O que eu entendo aqui também, e a gente pode se aprofundar um pouco mais, essa questão dessa aparência. Até eu acho que a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, e devagar um pouco mais, porque nós temos, acho que, mais 9 minutos, né? E até para a gente, não sei, Diandra, para iniciar a função organizadora, ela é bem mais extensa, né? Tem muita coisa para a gente comentar sobre ela. Isso. A gente pode ficar nessas duas funções aqui por hoje, mas colocar justamente assim. Bom, eu tenho essa aparência, essa formação aqui do corpo celeste, dessa formação desse corpo físico. Muito bem, essa aparência. Eu tenho essa aparência, que é uma expansão do perispírito. Muito bem. A essência, a manifestação que dá vida às células do corpo físico através da função instrumental, que traz essa ligação energética entre as células, para a formação do novo corpo físico. Mas não vamos pensar, bom, mas quantas reencarnações nós tivemos até chegar aqui? 100, 200, 500, 1000? Quantas manifestações, quantas aparências nós já tivemos? Né? Hoje o Luiz ali não aparece com cabelinho, o Edson aparece com cabelo. E quantas encarnações que o Edson não teve cabelo na sua aparência e o Luiz teve cabelo?
vivência adiantra em uma experiência, suposições, numa aparência, num corpo masculino, em outra encarnação. Eu, Luiz, em corpo feminino. Tudo isso é apagado? O que vocês acham? Não. Não. Fica onde? No HD principal. Fica tudo gravadinho aqui no inconsciente. As gavetinhas. E aí, quando você volta para o plano espiritual, aquilo que ele está colocando aqui. Quando você volta para o plano espiritual, à medida que você tem evolução em conhecimento, à medida que essas lembranças, essas experiências vão vindo, essas manifestações dessas aparências podem refletir através do perispírito, através da lembrança. Mas é muito comum o espírito nessa encarnação se manifestar no mundo espiritual com a última aparência. Porque nem sabe como, se não tem conhecimento, a mexer nesses mecanismos do campo mnemônico dessas lembranças para manifestar essas aparências. Né? Mas se a gente pegar um pouquinho mais para a gente entender essa ligação, a gente pega o Livro dos Espíritos, aqui até eu deixei meio anotadinho aqui, sobre se caso fosse necessário. Na questão questão 203 do Livro dos Espíritos, parentesco filial. Questão 203, Kardec perguntou: transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Vamos entender bem a pergunta do Kardec. Transmite os pais aos seus filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma venha adicionar a vida moral? Resposta: dão-lhe apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. A questão da função da individualidade ali, lembra? Uma função do perispírito. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes ou vice-versa. Então, o espírito que vai reencarnar através do pai e da mãe, ele traz toda a sua essência, a sua bagagem, das suas vivências e valores morais e intelectuais dele. O pai e a mãe não fornecem a esse novo corpo qualquer parte do seu perispírito. O pai e a mãe simplesmente fornecem as informações genéticas, para a formação do corpo físico. A informação da mãe, a informação genética do pai, a informação genética do avô, do bisavô, do tataravô, que em muitos casos pode ser nós mesmos lá, o tataravô, o bisavô, o avô reencarnando já com essas informações genéticas da sua experiência de vida num corpo manifestada através dos pais hoje. Olha que louco e lindo que é isso. Eu estar aqui hoje, com esse corpo físico, com as informações, a formação das informações do meu pai e da minha mãe, mas eu posso ter sido meu avô, meu bisavô, e eu estou reencarnado. E eu trago de volta as informações genéticas minha mesmo que transferi para eles. Não sei se eu me fiz entender. É muito, muito... O Criador é perfeito, né? Deixa espaço para vocês agregarem ou fazer pergunta. Eu até comentei, o exemplo foi ótimo, né, Edson, pelo fato de ter irmãos gêmeos, né? Mesmo pai, mesma mãe, com personalidades totalmente diferentes, né? O que a individualidade de cada um, não adianta. Desde do clone, né? Eu nunca me esqueço o caso do clone do Boi Bandido, lembra do Boi Bandido que tinha na novela, voltado para a minha parte da veterinária, que eles clonaram ele porque ele era um touro que ele pulava de um jeito que nem um peão parava em cima. Porém, o que aconteceu, os clones dele, ou o clone, enfim, que foi gerado dele, não teve nem perto a característica
psíquica que fazia ele pular. Ele teve a característica física, ele saiu um clone exatamente idêntico, mas a personalidade é totalmente... não tinha nada a ver com o touro. Então, os exemplos. Eu estava escutando uma palestra, não, uma aula, na verdade, que tem o Evandro, eu vou ver o nome e vou mandar para vocês, que ele faz a leitura também dessa mesma forma desse livro. E aí ele comentou, quando chegou na função individualizadora, que a alma é enorme, ela tem tudo que a gente já viveu armazenado. E aí, na hora que a gente vem para reencarnar, passa por um funil e sobra aquele pouquinho que vai servir naquele corpo que a gente vai ocupar agora. E talvez por isso que a gente não tenha a dimensão de todas essas funções, de tudo que o perispírito tem e é capaz, né? Só com o estudo e com o tempo. Mas eu achei bem interessante, porque lendo assim, a gente pensa, meu Deus, onde é que está tudo isso? E como é que faz? E onde é que usa? E onde é que está? E quando que eu vou aprender? E aí ele fala que é enorme, que está tudo arquivado, está tudo certo, e aí na hora do reencarne é passado aquelas impressões que são necessárias, né? Que o perispírito prepara ou é preparado, e aí ele vem com aquilo que ele precisa para essa encarnação, né? Achei bem interessante a forma que ele colocou para explicar sobre a dimensão do perispírito. No processo do restringimento, no momento da ligação do espírito com o corpo físico, no mundo espiritual, que é o processo do restringimento, que se diminui o perispírito, que é maior energia, para um novo corpinho que está se formando. Então, esse aqui tá grande, vai diminuindo o restringimento, à medida que vai crescendo o feto, vai crescendo, um diminui e o outro cresce, expande, né? É perfeito. Silvia, ergueu a mão, né, Silvia? Sim, eu queria colocar o como a gente também não consegue mensurar o quanto os fatores extrínsecos contribuem também na nossa formação e no nosso perispírito. O quanto o mundo que a gente está, as influências que a gente recebe diariamente e todas as nossas escolhas, tudo que a gente faz com o que nos é oportunizado ou com o que nos é imposto, às vezes pela nossa existência, pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso trabalho. Achei interessante o exemplo que o Luiz colocou ali do touro, e isso fica bem claro nesse exemplo que eu tô citando. Então, quem era aquele touro, né? Ou quem é a Diandra, quem é o Edson, quem é o Luiz, é a soma do que veio genético, é a soma da carga perispiritual, mas é também a soma do meio externo e das influências que ele recebeu e que nós recebemos ao longo da nossa existência, né? Ao longo da nossa vida. E as escolhas que a gente vai fazendo, ou não, né? As coisas, às vezes, que a gente deixa de escolher e que a gente vai vivendo automaticamente, né, na vida, e como isso influencia também no nosso perispírito, na nossa energia, na nossa... na pessoa que nós vamos nos tornar, na pessoa que nós vamos nos tornando ao longo da existência, né? Isso que a Silvia está colocando, tem não me lembro qual é a questão que Kardec perguntou aos espíritos. O organismo, esse nosso organismo físico, influencia o espírito, influencia o corpo espiritual? E a resposta é sim. Então, a influência que o espírito, através dessa função do que foi estudado ali, dessa função de transmitir a função instrumental, a função organizadora, a função individualizadora, mas a função instrumental, a informação do perispírito, dessa característica da função instrumental que traz para o nosso corpo físico, a influência de tudo que a gente viveu, de todas as encarnações anteriores que estão no inconsciente e que influenciam na nossa vida atual. A gente trata lá os psiquismos as causas que não estão nessa existência, mas estão nas anteriores, e aí trazendo, porque a Silvia colocou, todas essas experiências vividas por nós, dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, e do meio que a gente vive. Então, aquilo que a Silvia colocou, eu vivo num meio conturbado,
eu posso trazer malefícios para o meu perispírito? Pode, se você permitir. Se você se desequilibrar, se você não conseguir trabalhar essas frequências. Então, dentro daqui a Silvia colocou, essa influência vai ser menor ou menor dependendo de mim. Quanto mais eu me desequilibro nesse ambiente negativo, maior vai ser a impressão negativa desse meu perispírito. Quanto menos eu permito essa influência, menos eu vou gerar essa perturbação. E num ambiente positivo também. Se eu vivo num ambiente salutar, vamos ver aqui. Para mim, esse estudo hoje foi maravilhoso. Todo esse estudo, toda essa troca com vocês, esse estudo da doutrina espírita, para mim traz um benefício muito grande. Né? Primeiro por estar vendo os amigos, a tecnologia, a gente está se vendo, trocando experiência, através de um estudo maravilhoso, né? Trocamos uma amizade dentro de que nos enriquece, que nos traz conhecimento, que nos liberta. Então, é uma experiência que nós estamos nos contaminando. Eu, pelo menos, estou sendo contaminado por vocês de uma forma positiva. Então, essas experiências que vão ficar gravadas. Tá lá uma situação na minha vida, uma situação que vai acontecer. Mas eu lembro aquele dia que eu estudei lá com a Casa Espírita, lá com a Diana, com a Luiz, com a Evarista, com todos vocês, com a Silvia, sabe? Então, isso aqui vai ficar gravado na nossa memória, no nosso campo. E a gente pode usar para essa existência ou utilizar para próximas existências. Muito bom. E sabe o que eu acho engraçado? Porque às vezes a gente está estudando, acho que vocês também, e aí tu lê certa parte num livro, e às vezes você tem uma lembrança, assim, vaga, principalmente das obras principais, acho que eu já vi, acho que eu já escutei. Esse livro, gente, eu não escutei nada do que eu tô lendo aqui. É tudo muito novo, é muita novidade. Agora ele vem com esse capítulo das funções do perispírito. Quando chegou na organizadora, que agora vai ficar para a semana que vem, é incrível, porque ele traz parte da ciência, colocando algumas situações assim que você fica apaixonado pelo livro, pela forma que ele foi feito. Pelo menos para mim, né? Também não vou esquecer. Tem mais algum comentário, pessoal? Senão vou pedir para a Mai fazer a oração de encerramento daí. Primeiro, eu quero falar que eu não contribuí muito porque eu realmente não tinha nada para contribuir, só para aprender mesmo. Eu fico aqui ouvindo e aí as coisas vão fazendo sentido na minha cabeça e depois eu ainda fico um tempo assim, até eu ir dormir pensando naquilo. Mas espero que nos próximos eu consiga contribuir mais. Eu vou fazer a oração final, então. Peço que a gente se concentre nesse momento. Eu vou fazer uma prece do livro do Evangelho, já que nós estamos nos aproximando do momento de irmos dormir, né? Então, a prece se chama No Momento de Dormir. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele é áureo no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados. Ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura dos seus iguais, e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham se reunir a ele, no curto intervalo que lhe é concedido, e ao despertar se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra a adversidade. Minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos.
meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Então, que durante o nosso momento de sono, a gente possa lembrar disso tudo que a gente estudou e daquilo que a gente vem estudando há tantos e tantos anos, né? E eu agradeço muito vocês pela participação e espero vê-los de novo na próxima quarta. E assim seja. Até mais, pessoal. Até Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Bom soninho então para todos. Eu quase dormi aqui, ó. Que bom. Excelente, correndo, excelente correndo. contribuição, mãe, viu? É, mas Obrigada. desdobrando o pessoal, hein? É. Sim. Tá bom.